Povo lindo, bom dia, paz do Senhor, amém, irmãos? Que o Senhor vos abençoe, vocês aonde vocês estiverem nesta madrugada de terça-feira já. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Que Deus seja bem-vindo na nossa vida, que você possa abrir o teu coração para receber tudo aquilo que Deus tem de melhor, né, irmãos? Deus é bom o tempo todo, né? Sobre nós, para nós, né, irmãos? Deus prepara tudo para nós, né? Basta nós receber, abrir o coração, ser gratos, né, irmãos? Agradeça a Deus por tudo aquilo que você tem, né? Não murmure pelo aquilo que você não tem, né? Em nome de Jesus, né? Manifesta que Deus manifesta o poder dele sobre a tua vida, te traga alegria, te traga vitória, te traga graça, né, irmãos? A alegria de obedecer, de servir esse Deus maravilhoso, né? Em nome de Jesus, amém? Irmãos, aqui, olha, a palavra de Deus diz assim, olha, sejam todos bem-vindos, né, aqui no nosso meio. É um prazer tê-los aqui conosco, em nome de Jesus, amém? Irmãos, em João também ainda, capítulo 6, versículo 43, né? E 44, diz assim, olha. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Aleluia, glória a Deus por isso, né, irmãos, né? Como Deus é lindo, né, irmãos? Não murmureis entre vós. Aleluia. É uma coisa que acontece muito no meio de toda a igreja, né, irmãos? De toda a instituição, né? Tem aquele que faz, né? E tem aquele que não faz e não quer deixar aquele que faz, né? Não quer deixar fazer. E ainda critica, ainda murmura, né, irmãos, né? Cada um sabe o que é para fazer, né, irmãos? Deus é tão lindo, a gente fica olhando a natureza, né, irmãos? Quer ver Deus assim, de maneira simples e poderosa, olha para a natureza, né, irmãos? Olha a delicadeza que Deus criou, né? Cada ser sabe o que é para fazer, né? O passarinho sabe, o João de Barro sabe que ele tem que pegar o barro, fazer a casinha dele, né, irmãos? Uma engenharia tremenda, né? Muitos pássaros aí, cada um faz a sua casa de uma maneira santa e poderosa, né? Ele sabe como se camuflar na natureza para se defender, para não ser comido, para não ser devorado. O passarinho sabe que é para cantar, cada um canta de um jeito, o cachorro sabe que é para latir, o gato sabe que é para miar, né, irmãos, né? Cada um tem o seu som em particular, sabe o que é para fazer. E o ser humano, né, que é a imagem e criação de Deus, né, irmãos? Na maioria das vezes nós não sabemos o que é para fazer. Ou ainda nas 99% a gente sabe o que é para fazer e não faz e não obedece, né, irmãos? A gente prefere ir para o lado do mal do que para o lado do bem, né? Para o lado de encontro ao mal do que se defender do mal, né? E aqui o Senhor, ele nos orienta, irmãos, né? Não fazer nada com murmuração, né? Que nós sejamos gratos. Aqui a palavra de Deus diz que os judeus, irmãos, eles murmuravam diante da doutrina de Cristo, diante da palavra, daquilo que era para fazer de certo, né? E eles não apenas não a recebiam, mas estavam com raiva porque os outros a recebiam. Misericórdia, né, irmãos, né? Então, quantos chegam na igreja, a gente vê isso, né, irmãos? O filho pródigo ali, o filho pródigo e o filho mais velho, né? O filho pródigo errou muito, se desviou da casa do pai, né, irmãos? Gastou tudo, mas o filho pródigo, ele se arrepende, né? E volta para a casa do pai, né? Glória a Deus por isso. Mas o filho mais velho, irmãos, estava há tanto tempo na casa de Deus e brigou com o pai porque o pai preparou uma festa ali para a volta daquele filho, né? Então, assim, o filho mais velho estava tanto tempo ali na casa do pai, mas não servia, né, irmãos? Não estava liberto, né? Não servia a Deus, o pai, com alegria, né, irmãos, né?
e ele se zangou muito com o pai ali, ficou revoltado com o pai porque o pai preparou uma festa para aquele irmão que voltou, né? Então, muitos irmãos estão tanto tempo na igreja e não recebem o milagre. E quando chega uma pessoa nova na igreja, quer fazer, né, recebe, ora com aquela fé viva, né, irmãos, né, e recebe, muitos ficam chateados, porque aquela pessoa recebeu o milagre, recebeu a cura, recebeu um carro novo, recebeu a transformação, e aquela pessoa que está tanto tempo na igreja, né, irmãos, começa já a esfriar o coração, fazer de qualquer jeito, e além de não fazer, enciuma de quem está fazendo, né? Começa, né, irmãos? Né? É terrível isso no meio do povo de Deus, né? E é isso que Deus está falando aqui nessa madrugada, né? Olha, Cristo ouviu os seus sussurros, as suas murmurações, né? Não culpeis a minha doutrina, porque vós, no geral, Jesus estava falando por ele, não gostais dela. Não, isso se dá por causa da vossa disposição para a corrupção, né? Jesus falou assim, olha, a disposição de vocês para a corrupção é muito grande, né? Mas a vossa antipatia diante das verdades de Deus. Então, quer dizer, né, irmãos? Essa palavra, irmãos, é para o povo de Deus, né? Não é para o ímpio, né? Para nós que estamos ouvindo, estamos ali na presença de Deus. Deus fala, não murmureis, né? Que a vossa disposição, vocês têm disposição muito grande para a corrupção. Mas para a minha palavra e para a minha verdade, vocês não querem, né? Vocês não querem obedecer. Olha, o vosso preconceito contra essas verdades é tão forte que somente um poder divino poderia mudá-los. Aleluia, né, irmãos? É só Deus na nossa vida, né, irmãos? Só Deus, através do Espírito Santo, que nos convence do nosso erro, da nossa cegueira espiritual, né? Por isso Deus fala assim, olha, não murmureis, não endureceis os vossos corações, né? Se hoje ouvir a voz de Deus, não endureçais o coração, né, irmãos? O versículo 44 diz assim, olha, ninguém pode vir a mim, Jesus fala, né? Olha, a natureza da obra está trazendo pessoas, né? O que sugere uma mudança trazida na vontade desta pessoa, né, irmãos? Jesus, ele quer mudar a vontade das pessoas, a nossa vontade, né? Que não seja mais a nossa vontade, mas que seja a vontade do Pai, né? E não uma força sobre a vontade. Portanto, aqueles que não desejam, passam a desejar. E um novo viés é dado à alma, que se inclina a Deus. Aleluia, né, irmãos? Né? Glória a Deus. Então, irmãos, Deus quer mudar a nossa mente, né? Deus quer mudar o nosso sentido da nossa alma, não para a murmuração, não para a rebeldia, né? Mas para o quê? Para a obediência, né, irmãos? Para a aceitação de ter Deus na nossa vida, né? Deus quer tirar a dureza do nosso coração, né, irmãos? Porque o povo que murmurou ali no deserto, eles morreram naquele deserto, né, irmãos? Números capítulo 11, né? Fala assim, olha, vocês murmuraste contra mim, né? E eu ouvi a murmuração. Deus, ele ouve a nossa oração, irmãos. Mas Deus, ele também ouve a nossa murmuração. Deus é vivo, né? Deus é santo. Então, assim, Deus tem ouvido a murmuração no meio do povo de Deus. É por isso que Deus está nos repreendendo nesta madrugada. Irmão, essa palavra é para mim também, né? Olha, ele que formou o espírito do homem em si, por meio do seu poder, da sua criação, e molda o coração dos homens por meio da sua influência providencial, sabe como remodelar a alma e como alterar o seu defeito e temperamento, né? Então, irmãos, Deus foi ele que nos criou. Deus sabe que nós somos falhos.
Deus sabe que nós vamos negá-lo. Deus sabe que nós vamos querer abandoná-lo, né? Mesmo assim, Ele continua nos amando. Ele continua, o que, irmãos? Querendo restaurar a nossa vida e nos salvar, né? Ele quer, irmãos, agir com a providência dele através do Espírito Santo de Deus, através da morte do Filho, do próprio Filho, né? Ele deu para nos salvar, né, irmãos? Para nos remodelar, para nos convencer a fazer o que é certo, da maneira certa, né? Então, assim, olha, né? Olha, e fazê-los conforme a sua vontade, sem fazer mal algum à sua liberdade natural. A necessidade disso, nenhum homem nesse estado fraco e desamparado pode vir a Cristo sem a atração do Pai. O ressuscitarei, aleluia. Quando Cristo os ressuscitar no último dia, Ele apresentará sua última obra, trará a primeira pedra, o último dia, quando todos os anos tiverem passado, aleluia. Né? Versículo 45, vem a mim. Né? Olha, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, porque todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim, aleluia, né? Está o que, irmãos, né? Aqui escrito que ninguém virá a Cristo, senão aqueles que ouviram e aprenderam sobre o Pai. Então, por isso, irmãos, nós temos que pregar a palavra, né? Muitos falam assim, pastor, meu marido é bravo, meu marido é briguento, meu filho é terrível, ele não vai aceitar. Eu falo assim, olha, mas se você não deixar eu ir lá na tua casa, ou alguém ir lá na tua casa e pregar, não tem como o Espírito Santo de Deus, irmãos, convencer essa pessoa do erro dela, né? Então, assim, ela precisa ouvir a palavra para começar a ter discernimento entre o bem e o mal. Então, assim, irmãos, por isso que nós temos que pregar. Por isso que você tem que pregar a palavra dentro da sua casa, né? Não precisa ter medo, irmãos. É Deus, Deus garante a vitória. Deus garante que Ele sabe como agir no temperamento deste homem, desse jovem, dessa filha, desse filho, dessa esposa que está com o coração endurecido, né? Deus, Ele sabe como tocar, irmãos. A obra é de Deus, não é nossa. Não é nós que convencemos ninguém a nada, né? Mas é o Senhor que convence do erro. Mas só vai convencer a pessoa, irmãos, assim como Deus nos convenceu e nos convence todo dia a fazer o que é certo, quando nós ouvimos a palavra, né? E para você ir até o Pai, você tem que aprender de Deus. Você tem que aprender a palavra, você tem que aprender a entrar no caminho, né, irmãos? Porque sem Deus não tem como você andar no caminho, né? Você tem que ter contato com Deus, você tem que ter contato com o Pai, né? Você tem que ter contato com a palavra que é o próprio Deus, né, irmãos? Não somos trazidos a Cristo senão por uma conduta divina. Se não for por uma intervenção divina, irmãos, ninguém se achega a Deus pelas suas obras, pelo seu dinheiro, pela sua posição, né? O homem, ele não consegue se dobrar sozinho, né, irmãos? Por isso que Deus nos orienta que de joelho é melhor, né, irmãos? Porque de joelho a pessoa, ela vai se dobrar diante de Deus, né? E quando nós estamos com o nosso coração orgulhoso, né, irmãos, longe de Deus, dificilmente essa pessoa vai se dobrar. Ela precisa de uma intervenção divina, ela precisa de um toque de Deus, de um quebrantamento, né, irmãos? Ela precisa ser tocada para que haja arrependimento do pecado, né? Porque senão ela não se dobra, né, irmãos? A natureza humana, ela não se dobra, né? Qualquer outra criação se dobra e reconhece a grandeza de Deus. Mas o ser humano, né, irmãos, é orgulhoso, né? É terrível, né, irmãos, né? Sem Deus, né? Olha, informe os nossos juízos e purifique os nossos erros. Não apenas nos diga o que precisamos ouvir, mas nos ensina o que devemos aprender a verdade em Jesus, né? O Senhor diz lá em João 8:32, né, irmãos? Né? Conhecereis a verdade te libertará, né?
Então, quando eu conheço a Cristo, irmãos, quando eu conheço o que Cristo fez na cruz, né? Essa verdade vai começar a me libertar dos meus erros. O Espírito Santo vai começar a me convencer, irmãos, que eu preciso aceitar esse libertador, né? Eu preciso aceitar esse libertador para minha salvação da minha alma, né? Então Deus fala assim, ó, não murmureis, né, irmãos? Porque Deus tem vitória para você também. Mas você tem que querer, né, irmãos? E não adianta você continuar se murmurando, porque essa pessoa que está buscando a Deus, ela está entendendo, houve luz do entendimento dela, né, irmãos? Olha, jamais creremos em Cristo se nós não formos convencidos, né? Olha, tem visto ao Pai, né? Aleluia! Olha, não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade, te digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aleluia, né? Ele está falando daqueles com que falou face a face, mas Deus, ao iluminar os olhos dos homens e ao ensiná-los, trabalha de maneira espiritual. Aleluia. O Pai dos Espíritos, que é Deus, tem acesso e influência sobre os espíritos. Aleluia. Desconhecidos dos homens. Aqueles que não o viram face a face sentiram o seu poder, a não ser aquele que é de Deus, irmãos. Aleluia, né? Deus é o dono dos espíritos. Deus, ele é o criador dos espíritos, né? E ele tem poder, né, irmãos, sobre o espírito ruim que está agindo sobre o teu filho, sobre o teu marido. Olha que boa notícia, né, irmãos? Que boa notícia nós temos dando para você, né? Deus, ele tem domínio sobre o mal que está agindo, né? Mas por que está agindo esse mal, então, na vida do meu filho, do meu marido, do meu casamento, né, irmãos? Porque essa pessoa abriu o coração para o mal, né, irmãos? Em vez dela abrir o coração para o bem, ela abriu o coração para o mal e o inimigo entrou ali e está assolando. Mas se você começar a buscar a Deus, irmãos, Deus vai repreender esse espírito maligno. Deus vai te dar autoridade para você expulsar esse mal no meio do teu casamento, no meio dos teus filhos, no meio da tua família, né? Então, assim, você precisa estar do lado de Deus para vencer, porque sozinho você não vai conseguir, né, irmãos? Né? Glória a Deus por isso. Olha, há apenas um que conhece a Deus intimamente, Cristo, né? Que já viu o Pai. Jesus Cristo é de Deus e de uma maneira especial. Deus de Deus, luz de luz, não apenas enviado de Deus, mas gerado por Deus para nos mudar, né, irmãos? Transformar a nossa vida e nos salvar, né? Antes de tudo, né? Mas gerado por Deus antes de tudo, antes da criação do mundo, né, irmãos? É privilégio de Cristo ter visto o Pai e conhecer perfeitamente a Ele e a sua vontade. Até mesmo nessa iluminação, que é preparativo para a fé, é transmitida por intermédio de Cristo. Aleluia. Até mesmo a nossa fé, é Deus que deu a fé no nosso coração para conhecê-lo, né, irmãos? Deus conheceu uma porção do quê? Da eternidade dentro de nós, né? Então ele colocou, irmãos, a eternidade e esse desejo de conhecer a eternidade, de estar na eternidade, foi Deus que colocou no nosso coração para a gente buscar esse Deus, porque o único que tem poder para trazer a vida eterna para nós é Deus, né, irmãos? Né? Olha, diz assim, olha, né? Olha, aqueles que aprendem do Pai, por isso que você tem que estar numa igreja, né, irmãos? Por isso que você tem que ter contato com a palavra, né? Porque vai ser explicado, vai ser, né, irmãos, traduzida a profecia, né, para você, que é a palavra de Deus. Jesus é o profeta, é o verdadeiro profeta, irmãos. Então não adianta você ir correr atrás de outros profetas para lá e para cá para colocar a mão na sua cabeça, né? Não adianta nada, porque o verdadeiro homem de Deus, a mulher de Deus, vai falar da verdadeira profecia, que é a palavra de Deus, né, irmãos, né? Não vai, mas olha, é isso que te digo, né? A maior profecia é a palavra de Deus. Se você não acreditar na palavra, irmãos,
né? Você não vai acreditar, a tua vida não vai fluir na mão de ninguém. Então, e você não vai para Deus se você não aprender de Deus. E como é que você vai aprender de Deus? Dando alguém para explicar, né, irmãos, verdadeiramente a palavra. Né? Por isso que você tem, de tudo aquilo que você ouvir, irmão, você tem que ficar com a palavra. Porque Jesus é o maior profeta. Se você não acreditar no maior profeta, irmãos, a tua vida vai perecer, né? A tua vida, você vai ser enganado por qualquer outra pessoa, né? Então você tem que ter contato com essa palavra. Muitos falam, pastora, mas eu leio e não entendo. Por isso que você tem que estar, irmãos, numa igreja que pregue a palavra de Deus, né? Que crê nos dons espirituais, né? Que crê no poder do Espírito Santo de Deus. Aí sim você vai ser instruído da maneira certa, né? Aí sim você vai conhecer quem é Deus. Ensina os teus filhos também a conhecer quem é Deus, irmãos. Eles precisam aprender, eles precisam ser salvos também, os teus filhos, né? Em nome de Jesus, né? Ensina os teus filhos quem é Deus, porque senão eles não vão ter acesso ao Pai, eles não vão conhecer o Pai. E eles vão se perder nesta caminhada aí também, né? Olha, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eles jamais morrerão, não terão fome eterna, pois aquele que crê em Cristo tem a vida eterna e tem a certeza, o benefício e a garantia disso em promessas e primícias, né? Aleluia! A união com Cristo e comunhão com Deus em Cristo é o começo da vida eterna. Aleluia! É o primeiro passo, né, irmãos? Para a salvação. Aleluia, né? Glória a Deus por isso. Então, se você não fizer as pazes com Deus, irmãos, não tem salvação para você. Você tem que fazer as pazes. Você tem que acreditar, você tem que ter a certeza, né? Você vai ter a garantia. A união com Cristo e a comunhão com Deus. Para você ter comunhão com Deus, você tem que obedecer, né, irmão? Você tem que fazer as pazes com Deus. Você tem que se sujeitar à autoridade de Deus através da palavra, né? Para de ser rebelde, para de sapatear na presença de Deus, né, irmãos? Para de ter cabeça de bode, cabeça dura, né? Para de ser bode, né, irmãos? E passa a ser ovelha. A ovelha obedece ao seu sumo pastor, que é Cristo, né, irmãos? A ovelha, ela chora, ela pode até se indignar, né, irmãos? Né? Ali chorar pela dureza da obediência, tem que ser fiel, né? Obedecer. Mas o bode, né, irmãos, é cabeça dura. O bode sapateia, o bode esbraveja e não obedece, né? Mas a ovelha, ela chora, mas ela obedece, né? Ela se curva diante, né, irmãos, aqui, olha, diante, né, irmãos, da doutrina de Deus, né? A verdadeira doutrina que nos ensina é a palavra através do Espírito Santo de Deus. Amém? Senhor, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, ó Pai. Graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, quanta murmuração no meio do teu povo. Pai, quanto erro que o teu povo comete em não obedecer. Senhor, quanto, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, Pai, tem endurecido o coração, tem se esfriado. Senhor, tem rejeitado a tua sã doutrina, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, entra com a tua providência. Pai, vai dando vitória, vai agindo pelo poder da tua palavra. Senhor, vai agindo pelo poder do Senhor, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, age pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder. Senhor, manifesta o teu querer, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, abençoa aqueles que já receberam. Pai, abençoa aqueles que já te conhecem. Fortalece o espírito dessas pessoas nesta madrugada. Pai, aqueles que não, Pai, Senhor Deus, além de não querer, Senhor Deus, tem ficado irritado com aqueles que querem o Senhor. Meu Deus, jogue por terra nesta madrugada toda dureza de coração, toda rebeldia.
Pai, toda cegueira espiritual, Senhor. Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor no meio da tua igreja, todo raiz, todo ramo de rebelião, Senhor. Pai, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus, ó Deus. Entra com a tua providência, Pai, Senhor, ilumina a mente do Pai da tua igreja, ilumina a mente do teu povo, Senhor, traga uma grande libertação sobre a vida do teu povo, Senhor, e abençoa pelo poder da tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, irmãos.